Geninho, boa tarde. Boa tarde. Que a gente já conversou depois do último jogo, né? A tua preocupação com os desfalques. O Rodrigão parece que vai ficar mais um tempinho de fora, desfalcando o Avaí nessa partida também. Ao todo são 5 jogadores que ficam de fora. Te preocupa essa ausência de metade do time base, tirando o goleiro, né? Para enfrentar o Atlético amanhã, e o que você pensa em colocar em prática nessa questão de substituição? Bom, preocupa porque você quebra uma continuidade, né? Você quebra uma sequência de um time que vem jogando basicamente o mesmo. Muda uma peça, quando muito duas. E um time que vem com algumas dificuldades, mas rendendo bem. Então preocupa porque você está quebrando, como você mesmo disse, 40% da equipe, praticamente. Então essa é a preocupação, não a preocupação da reposição, porque nós achamos que os jogadores que vão entrar, vêm trabalhando bem, vêm tendo um desempenho muito bom, junto com o grupo, tem trabalhado da mesma maneira, porque todo mundo treina igual. Não é essa a preocupação. A preocupação é o entrosamento, é o ritmo de jogo, é a sequência de jogo, por mais que o jogador treine, o jogo é diferente do treinamento. Então essa é a nossa preocupação. Quanto ao aproveitamento, nós vamos aproveitar os jogadores dentro daquilo que a gente tem, dentro das características, dentro das necessidades. Não tem muito segredo, na zaga volta o alemão, então a gente não tem uma quebra grande ali acho que ali nós não vamos ter uma quebra grande, porque o alemão vinha com ritmo. Na lateral o João, é uma coisa simples. E aí nós estamos tentando encaixar meio ataque, como eu falo. O Beltrán continua no lugar do Rodrigo, tá? Nós temos ali mais uma vez quebrando a cabeça quem substitui o Renato, né? Já tentamos algumas coisas e jogando em casa você tem que partir do princípio que você tem que atacar, que você tem que tentar impor o jogo. E a substituição do Judson, como a gente encaixa? Fiz o treinamento ontem com uma formação inicial, que era a ideia inicial, não me agradou muito, né? Mudei, melhorou um pouco, mudei de novo, então vamos ver com calma, analisar bem, vamos fazer um outro trabalho agora pela manhã, pela tarde, para procurar definir quem entra. Então, praticamente ali, é quem vai para o lugar do Judson, tá? Existe uma série de possibilidades, a própria manutenção daqueles dois que terminaram o jogo, tá? Ou uma mudança ali. E basicamente quem nós vamos fazer ali do lado do Renato, né? Se você continua entrando com um atacante ou se você coloca um meia. Então essa praticamente é só a dúvida. Você citou, né, que para a posição do Renato, que está sendo um dos seus quebra-cabeças aí para essa definição, você falou que precisa de fazer o resultado dentro de casa, precisa atacar mais. Com isso pode pintar uma nova oportunidade, quem sabe, para o Getúlio ter essa chance, até porque é um jogador mais rápido, mas você tem o Moritz também, que é um jogador que cadencia mais, mas ajuda mais na criação. Mas completamente diferente, o Moritz do Getúlio completamente diferente, né? O Moritz não é um jogador de lado, o Moritz é um jogador de meio, faz aquele centro de campo. O Moritz é um jogador pesado, é um jogador que não tem velocidade, ele é um jogador cadenciado, sem velocidade. Tem dificuldade na recomposição de marcação, por isso que faz pelo meio tem mais facilidade dessa recomposição. Se eu fosse usar o Moritz pelo lado, eu não ia ter velocidade, eu não ia ter o jogador de profundidade e não ia ter aquele jogador que desce junto com o lateral. Então, para jogar do lado, o Moritz é completamente descartado. O Moritz disputa uma posição ali no meio. Hoje, basicamente, o Moritz disputa a posição, se você for ver, com o Marquinhos, de repente com o Pedro, com o Matheus, ali ele pode brigar por uma posição, né? De repente, até se houver necessidade de fazer um centroavante falso, né? Um 9 saindo da área e chegando na área, aí eu acho que o Moritz rende bem. Pelo lado, não. Eu acho o Moritz um bom jogador, com muita qualidade técnica, um bom passe, mas é um jogador cadenciado. Então, não posso de maneira nenhuma pensar no Moritz pelo lado. As opções que eu tenho pelo lado, pelas velocidades, não é também um ponta, mas tem mais mobilidade. Afora o Getúlio, né? Nós já falamos do Getúlio, seria a possibilidade de um Martinútil, de repente ser utilizado ali. Uma nova chance do Maurinho, mas nós sentimos o Maurinho muito fora de ritmo, né?
Então, a gente tem que ter calma para ver. Se eu quiser velocidade pelo lado, se eu quiser aquela profundidade que o Renato me dá, aquela recomposição que o Renato me dá, eu tenho que colocar um jogador com mais mobilidade. Existe uma outra possibilidade de eu colocar o Luanzinho lá na esquerda de novo e trazer o Rômulo para a direita. Mas aí, de repente, eu mexo em duas coisas, né? Eu tiro um lugar que está bem, que é o Rômulo, jogando pela esquerda, e trago ele pela direita, não sei como ele vai se compor. Então, é muita coisa na cabeça que você tem que ir tentando analisar, você tem que ir tentando colocar no campo. Por isso que eu te falei, quando eu fiz o treinamento em 3 etapas, eu mexi bastante. Há muito tempo eu não mexia tanto no coletivo, porque eu tenho que ter... No treinamento, o jogador tem que me dar aquele feeling se a coisa vai funcionar ou não. Tá? O que eu pensava inicialmente realmente não foi nada bom. Não gostei da primeira parte, então ela praticamente ficou descartada. Então, estou com um pouco de calma para quebrar a cabeça. Ainda bem que praticamente nas cinco posições que nós perdemos, em 4 praticamente elas estão bem definidas, isso já é um grande passo. Ô Geninho, pergunta muito batida, como fazer o dever de casa jogando como o Avaí joga fora, né? O torcedor sempre se pergunta isso. É o que eu falo, o problema de jogar em casa, eu acho que o torcedor, principalmente o torcedor havaiano, ele tem uma participação importantíssima no que a equipe produz, no que ele faz, quando a gente joga aqui. O time começa bem, o time faz um gol, essa torcida vem junto, a tendência natural é que a equipe cresça e que a equipe jogue. Mas também tem o outro lado, o torcedor do Avaí é um torcedor exigente. Tá? E, de repente, não dá chance para a equipe jogar. Lá fora nós temos tranquilidade de jogar, de repente, um primeiro tempo segurando um resultado, administrando um jogo e depois fazer um gol. Se nós fizermos isso aqui, a casa cai. Alguns jogadores que têm rendido muito bem fora, às vezes aqui dentro de casa não conseguem render a mesma coisa, porque é um jogador que, por um motivo ou por outro, fica marcado com a torcida e a torcida não deixa o jogador jogar. E lá fora ele se transforma numa peça importantíssima dentro do time, produz muito mais. Todos os números do jogador são muito, muito positivos quando o jogador joga fora. Isso acontece com 1 ou 2 jogadores. Então a tendência natural é que o jogador jogando aqui se iniba. Se o jogador se iniba, o rendimento da equipe cai também. São um jogador que tem uma importância muito bom quando a gente joga fora. Então, todos isso são motivos. O time joga aqui pressionado. Aqui aquela pressão involuntária, porque ela não é feita logo no começo do jogo, né? Ela vem de acordo com aquilo que a equipe apresenta. Nós já tivemos jogo aqui que nós não fizemos um bom resultado e a torcida jogou junto o tempo todo, né? O time trouxe a torcida a favor. E é isso que a gente vai tentar fazer um jogo pressionando, fazer um jogo em cima, o que a torcida quer, que a gente ganhe o jogo. Então, que a gente parta para cima do adversário, que a gente iniba o adversário, que a gente faz aquilo que tem sido talvez a maior arma do Avaí até agora, que é jogar no ataque. O Avaí não tem jogado mais atrás, não joga mais esperando o adversário. O Avaí joga o jogo todo em cima do adversário. Às vezes até exagera um pouco nisso e abre um pouco de espaço para que o adversário contra-ataque, né? E que é um quesito que nós temos que pensar muito bem, porque nós estamos vendo os últimos jogos do Atlético, ele tem jogado basicamente assim, o Atlético joga muito parecido com aquele Avaí do ano passado, aquele Avaí reativo, né? Segura, e quando sai mortal. Foi assim contra o Fortaleza, foi assim contra o Boa, em outros jogos. Mas não é porque o adversário joga lá atrás que eu não tenho que atacá-lo, muito pelo contrário. Se ele tem um bom contra-ataque, vamos tentar inibir esse contra-ataque, mas não vamos abrir mão daquilo que vem sendo a nossa melhor qualidade, que é tentar jogar em cima e fazer gol. Mas eu acho que não é só o Avaí, não. Eu tenho conversado com alguns treinadores amigos e a maioria das equipes não estão tendo uma boa performance dentro de casa. Se você for analisar, várias das equipes estão tendo dificuldade de jogar em casa. E todo mundo reclama da mesma coisa. Quando joga em casa, joga muito pressionado. Joga naquela pressão psicológica involuntária de que tem que ganhar em casa, de que tem que fazer uma boa partida. Isso acaba atrapalhando, né? E é o que eu digo, o torcedor tem que ter a consciência que não adianta ele pressionar A, B ou C, porque A foi escalado no lugar de B. Se A foi escalado no lugar de B, é porque o treinador está achando que A, naquele momento, está melhor que B. Nenhum treinador é burro de colocar um pior que o outro.
Mas às vezes o torcedor não entende isso. Ele marcou um jogador por um período ruim lá atrás e leva, basicamente, essa pressão em cima do jogador. Nós já tivemos exemplos aqui com a torcida do Avaí muito forte, né? Talvez um dos mais marcantes que todo mundo comenta é o Robinho, que não conseguiu jogar aqui e hoje joga em grandes equipes e foi craque a partir do momento que saiu. Mas o torcedor do Avaí não via no Robinho um grande jogador. É só um exemplo. Pelo que você falasse, em relação ao que você já estudou, o Atlético Goianiense deve jogar de uma forma muito parecida com o Goiás, quando jogou aqui, que encaixou o contra-ataque e fez o gol. Inclusive, na entrevista coletiva, você chegou a dizer que o time vem jogando muito bem em casa, mas quando está tomando gol, parece que sofre um apagão. Em vista disso, você acredita que vai a campo mais uma vez, jogando no próprio domínio, com a torcida, com esse, de certa forma, receio de não tomar o gol, mesmo sendo o time que está bastante com ataque? Não, nós não vamos para o campo com receio de tomar gol, não. Agora, concordo com você, que a equipe, quando tem... Às vezes está muito bem no jogo, toma o gol, ela bala. Um exemplo claríssimo disso aí, nós tínhamos feito um primeiro tempo excepcional contra o Guarani, talvez um dos melhores períodos que a equipe fez. Começou o jogo, 2 falhas nossas, o Guarani achou 2 gols, daqui a pouco achou o terceiro. Foi um perereco para você empatar. A equipe sente demais quando de repente sofre um gol, coisa que ela nós falamos anteriormente, coisa que não acontece fora. Fora a equipe está ganhando, toma um gol, ela segura a pressão, dificilmente dá chance para que o adversário faça o segundo gol. Aqui em casa não, aqui em casa a equipe tem abanado. Mas eu não posso fazer disso um freio para a minha equipe. Eu não posso entrar em campo com medo de perder. Eu não posso entrar em campo com medo de tomar o gol. Nós vamos ter que alertar a equipe, a gente tem trabalhando para que a gente não dê esse espaço do contra-ataque para o adversário, que você ataque um pouco mais resguardado, mas que você não abra mão de atacar, de maneira, mesmo sabendo que a grande arma do adversário é o contra-ataque, você tem que procurar neutralizar esse contra-ataque, né? Segurar alguém um pouquinho lá atrás, um jogador a mais, um a mais no rebote, evitar um passe atravessado, evitar um drible no lugar que não deve, para que você iniba o adversário de usar a sua melhor arma, né? Fazer uma falta técnica no meio de campo, não deixar o adversário vir contra você. Existem várias armas de você, de repente, neutralizar um contra-ataque. Mas eu não posso entrar em campo com medo de atacar, porque o outro vai fazer o contra-ataque em cima de mim. Aí a coisa fica mais complicada. Geninho, o Atlético tem crescido na competição, tem subido algumas posições importantes e chegou naquela faixa da tabela onde o Avaí também se encontra. E se o Avaí perde, o Atlético passa. Se o Avaí ganha, consegue abrir uma vantagem legal da equipe adversária. Já dá para classificar esse jogo como aquela partida de 6 pontos ou ainda é muito cedo, devido à quantidade de rodadas que ainda tem pela frente? Não, você pode analisar assim como um jogo de 6 pontos, porque as duas equipes estão ocupando o mesmo espaço. Nós temos agora uma sequência, 4 que faltam do turno e a do primeiro. Nós vamos jogar contra 5 equipes que estão brigando, tudo ali na frente, né? Nós jogamos contra Fortaleza, contra CSA, contra Vila Nova, que estão nos 4. Jogamos aqui contra o Atlético, que está brigando, e a Ponte, que vem logo aqui embaixo. Então, são esses 5 jogos que nós temos. Eu acho que todos vão ser jogos de 6 pontos. E daqui a pouco mais, porque tem uma turminha ali atrás que vem chegando, né? Vem Goiás encostando, vem Curitiba, vem uma turma aí encostando. O campeonato está realmente se avizinhando como um dos campeonatos mais difíceis dos últimos anos. Não está tendo um grupo que está largando, né? Talvez você tenha hoje 1 ou 2 equipes que se distanciaram mais lá atrás. Agora, do meio da tabela para frente, a diferença é de 1, 2 pontos. Se você passar uma rodada sem pontuar e 2, 3 equipes que estão coladas em você vencer, você sai, de repente, de um 2º, 3º lugar para 8º, 9º, 10º. Então, é um campeonato difícil. Não sei quando. Não estou vislumbrando ainda uma possibilidade de poder projetar quando é que aquele grupo da frente vai realmente passar. Você falar, ó, essas 6 equipes ou essas 8 equipes vão brigar e essas não vão. Eu acho que hoje você tem aí, no mínimo 10, 12 equipes brigando pelos 4.
Genil, você lembrou bem nesse fato dos adversários que o Avaí tem pela frente para fechar esse primeiro turno. Você tem o Atlético, que hoje é o 5º colocado, amanhã, depois você tem o Fortaleza, que é líder, depois o CSA, que hoje é o 2º colocado, e fecha com a Ponte Preta, que está na 6ª posição. Dá para dizer que agora é aquela verdadeira prova de fogo para o Avaí, para mostrar realmente que o Avaí tem essa condição de ser um daqueles times que vai realmente brigar por esse acesso? Eu acho que se nós passarmos bem, eu já coloco o primeiro jogo da volta, porque o Vila está em terceiro, né? Eu acho que se nós passarmos esses 5 jogos bem, se mantendo ali na briga, se não nos 4, encostado nos 4, eu acho que você se credencia a brigar no final. Eu acho que é uma prova de fogo, porque você vai enfrentar talvez as melhores equipes do campeonato no momento. Teoricamente as melhores, né? Porque às vezes tem uma que está vindo bem e não está no bolo, tá correndo atrás. Coisa que você também tem que cuidar. Mas eu acho que são 5 jogos que podem realmente te credenciar a continuar na briga ou, de repente, te trazer uma dificuldade muito grande para a sequência. Geninho, quando o Renato estava voltando, depois daquelas 2 partidas fora, a gente citava até que a tendência era de o Guga melhorar um pouquinho mais o futebol, porque os dois se entendem muito bem, né? E o Renato está fora nesse próximo jogo. Você teme que isso possa voltar a acontecer, o Guga baixar um pouquinho o seu rendimento? E pelo outro lado, no último jogo, o Rômulo e o Capa fizeram uma boa dupla também, se entenderam muito bem. E o Capa não vai estar à disposição, o João Paulo, que tem um pouquinho a característica diferente, vai entrar. Como que você projeta também essa dupla de diferente dos últimos jogos? Não, eu espero que quem for compor do lado do Guga auxilie, mas é uma queda de rendimento que de repente você pode esperar, porque já aconteceu outras vezes, né? Eu acho que o Guga e o Renato casaram muito bem, muito bem. O Renato tem demonstrado um jogador altamente efetivo, tanto que nós estávamos conversando. Nos 2 gols que nós fizemos lá em Londrina, quando o zagueiro errou o chute e jogou para dentro, quem estava disputando a bola com ele no primeiro pau era o Renato. E no gol que o cara fez contra, se o cara não faz, quem estava atrás dele também era o Renato. Então, hoje, realmente, o Renato tem um peso muito grande, como o Capa, que vem crescendo, o Capa vem melhorando. Se você for ver, o Capa vem melhorando aos poucos. O seu rendimento está concluindo melhor, está fazendo melhor o último terço do campo. Então, o João vem treinando muito bem, né? Tem um cruzamento muito bom, tem uma bola parada boa. Talvez não tenha aquele volume de jogo que tem o Capa, mas eu sempre acredito que as coisas vão funcionar, né? Eu não coloco o jogador com medo, não. Eu coloco sempre o jogador na confiança de que o jogador vai. Às vezes ele rende, às vezes não rende. Às vezes eu faço uma opção certa, às vezes eu faço uma errada. Você tem sempre a possibilidade de, pelo menos com 2 ou 3 mexidas, de corrigir alguma coisa que você fez de errado. Ou... Que nem agora, estou falando que eu tenho que escolher 1 ou 2 aí. Torço para que eu escolha bem. Se não escolher, de repente você tem que mudar. Mas eu acredito sempre naqueles que começam. Eu procuro sempre colocar aquilo que eu acho que é o melhor para o time. Aqui ninguém pensa no individual, aqui ninguém pensa no eu, né? Todo mundo somos nós e pronto. E está todo mundo querendo jogar, todo mundo querendo uma oportunidade. Tem que demonstrar isso dentro de campo, nos treinamentos, quando a chance aparece, para que deixe também aquele elan do treinador escalar, né? Um jogador que vem treinando de repente mal, você fica meio pé atrás de colocá-lo. Mas se o jogador vem treinando bem, você coloca com tranquilidade. E eu estou com tranquilidade para colocar os jogadores. Só que eu falo, só torço, né? Peço para que a gente seja iluminado aí para fazer as escolhas certas, porque é um jogo difícil, é um jogo complicado, é um jogo difícil. Peço para a torcida aqui um pouquinho de paciência, não esquecer que esse time vem todo mudado, não vai ter aquele encaixe. Deus queira que aconteça, né? Mas provavelmente, como nós já conversamos aqui, nós vamos ter um pouco de dificuldade na evolução da coisa. Vamos pegar uma equipe muito arrumada, uma equipe que, ao contrário da nossa, tem a volta de alguns titulares. Então não vai ser um jogo fácil, não. O que não tem te dá dor de cabeça, até mesmo com algumas mudanças que você precisou fazer das 2 últimas rodadas, e fará mais uma amanhã, é justamente a zaga, né? E o Avaí é um dos times que menos tomou gol nesse campeonato. É manter esse esquema, esse trabalho que vem sendo feito, ou é preciso mudar alguma coisa, já que você tem pela frente o time que tem o melhor ataque da competição no momento, que é o Atlético, né? Não. Eu acho que o time vem se comportando bem, vem tendo uma produção muito boa. Tanto que você mesmo citou, é um dos times que menos toma gol.
Então, ali nós não pensamos em mexer com nada, não, o encaixe é o mesmo, o posicionamento é o mesmo. Temos que agradecer, né, a sorte do Marquinhos Silva ter vindo e vindo bem. Você já pensou se a gente não tivesse o Marquinhos com os zagueiros todos tomando cartão? Já tomou o Alemão, já tomou o Betão e agora tomou o Ailton, né? Então, nós teríamos aí realmente muita dificuldade na recomposição, porque nós nos obrigaríamos a mudar a maneira de jogar, ou adaptar um jogador numa posição que não é a dele. Então, de qualquer maneira, você estaria mudando a maneira de jogar. Mas o time se encaixou, está vindo bem aqui. Eu acho que até ali no meio as coisas não preocupam, não. Eu acho que até a parte ofensiva não tem vindo mal. Nós estamos criando demais, nós temos chegado. O que nós precisamos é transformar em gols todas as oportunidades, ou a maioria das oportunidades que nós estamos criando. Mas a gente está vendo que tem gente perdendo gol aí também, né? A gente reclama dos nossos. Você assiste alguns jogos aí também, você vê alguns jogadores de alguns adversários perderam uns gols incríveis, então você vê que não é só o teu time. Então, eu acho que nós estamos no bolo. Valeu, obrigado.